Hora de abrir o Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Eu sou o Miguel Cordeiro, vou conversar nos próximos minutos com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, boa tarde. Vamos começar pela visita de Antony Blinken à Arábia Saudita. Perceber, afinal, para que serve esta visita, sendo que Blinken já disse que tem esperança que o Hamas aceite uma proposta generosa por parte de Israel para um cessar-fogo, para travar a ofensiva em Gaza. Bem, boa tarde. Sim, portanto é uma de uma série de visitas, já estamos quase nas 10 visitas de Blinken, penso que é a nona, à região desde o início do conflito. Neste caso, no fundo há também um pretexto, que é o Fórum Económico Mundial, conhecido como Davos, tem agora uma espécie de polos, de eventos noutras regiões e, portanto, está a decorrer também em Riad e, portanto, isso no fundo permite maximizar os contactos com diferentes interlocutores que estão concentrados no mesmo local, mas é sobretudo, no fundo, mais um esforço de pressão desta diplomacia de vai e vem, não é? De pressão de Blinken sobre os países árabes moderados para, por sua vez, pressionarem o Hamas, de pressão pública também sobre as partes e depois de pressão em privado, nomeadamente também sobre o governo de Israel. Neste caso, isto parece-me ser aqui um seguimento, no fundo, daquela carta dos 18 países, em que inclusive estava também Portugal, mas países como o Brasil, etc., no fundo a insistir que começa a ser evidente que há aqui um problema do lado do Hamas, ou seja, que o Hamas não está realmente interessado na população civil, no sofrimento da população civil, na melhoria das condições humanitárias, porque Israel foi fazendo uma série de cedências, inclusive cedências que pareciam difíceis à partida. Neste momento chega ao ponto de pôr a questão de, no fundo, se trabalhar no sentido de um cessar-fogo mais definitivo, portanto, de uma normalização da situação e, portanto, no fundo, a outra exigência que ainda restava, substantiva e importante da parte do Hamas, que era a retirada de todas as tropas israelitas de Gaza. Isso parece realmente muito difícil de aceitar, não é apenas por este governo ou por Netanyahu, é em geral pela opinião pública israelita, depois do ataque de 7 de outubro. Portanto, no fundo é aqui uma pressão pública de Blinken sobre o próprio Hamas a dizer nós já conseguimos muitas cedências da parte de Israel e agora é fundamental que o Hamas chegue a um acordo, aceite chegar a um acordo, não é? Se estiver realmente interessado em que haja mais ajuda humanitária e parar o conflito durante um período que permita isso. Sendo que hoje temos também declarações por parte da Europa, neste caso o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que refere que os parceiros europeus devem reconhecer o Estado palestiniano até ao fim de maio. Qual é a importância desse reconhecimento? O que é que muda também com isso? Vamos ver, quer dizer, o José Borrell muitas vezes faz declarações que depois percebe que não tem exatamente como base um acordo entre os 27, portanto, ele tem aqui uma interpretação muito lata também de quais são as suas funções. Neste conflito, muitas vezes, temos visto posições muito contrastantes, não é? Temos países como a Espanha ou a Irlanda que há muito que são favoráveis a esse reconhecimento, mas temos países como, por exemplo, a Alemanha, que resistem muito mais a essa possibilidade. E, portanto, vamos ver se isto corresponde realmente a um acordo já firmado entre os 27, se é uma forma de pressão de Borrell, enfim, se é um exemplo aqui de algum voluntarismo verbal que ele por vezes também tem. Do meu ponto de vista, confirmar-se, enfim, eu mantenho a posição que tenho tido, que é, se eu achasse que isto iria contribuir significativamente para o avanço do processo de paz, para haver realmente um Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel, com reconhecimento mútuo, com reconhecimento pelos diferentes Estados da região, porque é preciso também relembrar que há vários Estados na região, por exemplo o Irão, que não reconhecem a existência de Israel ou o direito de Israel a existir, não é? Mas, portanto, e no fundo aquilo que tem sido aqui o argumento durante estas décadas é que tem de haver aqui um grande acordo em que toda a gente reconheça o direito de toda a gente a existir de forma pacífica, não é? Que haja garantias de segurança para os diferentes atores. Portanto, não parece que isto esteja assegurado e parece-me que isto corresponde muito a uma tendência que eu tenho criticado muitas vezes na Europa em vários contextos, por exemplo, na Venezuela, por exemplo, na Síria, que é fazer declarações grandiloquentes do género: o governo de Maduro deixou de ser legítimo, agora vamos reconhecer outro presidente e, portanto, a Venezuela tem de mudar de governo, e depois a seguir não há forma, e é evidente que não há forma da Europa realmente garantir que isso tem alguma tradução prática no terreno. E, portanto, fica numa posição de enorme fragilidade
fica sujeita a críticas de ineficácia, de ineficiência, de hipocrisia, de se limitar a declarações e não depois não ter implicações, isso não ter efeito prático. Portanto, acho que seria mais um exemplo daquilo que muitas vezes a Europa tem feito e que, do meu ponto de vista, mina a sua credibilidade, facilita críticas deste género, não é? De hipocrisia, e tem pouco impacto no terreno. Mas vamos ver, é possível que venha a acontecer, não me espantaria que viesse a acontecer, do meu ponto de vista, é uma forma errada de tentar lidar com um problema bastante real e bastante sério. E José Borrell falou também no Fórum Económico Mundial, onde está também Antony Blinken. Em Kiev temos uma visita surpresa de Stoltenberg à capital ucraniana, com o líder da NATO a sentar-se com Zelensky, a reunirem e discutirem a criação de um fundo de 100 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia, um fundo para ajuda militar nos próximos 5 anos. O que é que pareceu o que foi dito depois desta reunião entre Stoltenberg e Zelensky e a criação deste fundo? Acho que corresponde a um esforço da parte, um esforço compreensível, avisado da parte de Stoltenberg para mostrar, digamos, interesse, empenho na defesa da Ucrânia, para tentar moralizar de alguma forma a defesa ucraniana, a resistência ucraniana, num momento realmente difícil. São bastantes meses sem um apoio militar significativo da parte dos Estados Unidos, que é insubstituível, e, portanto, isso que tem levado a um acumulado de dificuldades. Há dificuldades que têm a ver com outras questões, por exemplo, o cansaço dos soldados que estão há mais de 2 anos na linha da frente, a dificuldade em refrescar essas tropas com novos recrutas, portanto, problemas também na estrutura de comando, que já discutimos, aliás, no passado, etc. Mas realmente esse é um fator importante e, portanto, o secretário-geral da NATO faz aquilo que pode fazer e que lhe cabe um pouco fazer, que é este tipo de diplomacia da defesa, diplomacia pública, mas está um pouco mais política dos conflitos. E também esse segundo aspecto, no fundo, corresponde a um esforço em que ele vem também insistindo de ir, no fundo, preparando o futuro, não é? Portanto, de deixar esta mensagem que este apoio não é apenas para agora, nem para os próximos meses, mas é um apoio a prazo, é um apoio sustentável e sustentado. Isso também seria muito importante, do meu ponto de vista, para sinalizar, por exemplo, à indústria da defesa nos países da NATO, que realmente pode fazer investimentos para aumentar a sua capacidade de produção, por exemplo, munições, e haverá clientes para isso, quer dizer, isso terá uma viabilidade económica, não apenas nos próximos meses, mas nos próximos anos, que justifiquem esse investimento. Portanto, tudo isso me parece acertado, ir no sentido certo. Agora não resolve, digamos, as dificuldades no curto prazo mais imediatas realmente da Ucrânia. E, de facto, estamos perante uma altura em que a Rússia tem conseguido vários avanços, tem conseguido várias conquistas, sendo que, muito motivado por esse atraso também no apoio militar à Ucrânia, não estamos num momento de contraofensiva de verão como tivemos no ano passado e estamos num momento de ofensiva russa. Sim, aliás, eu sempre fui crítico da utilização desse termo contraofensiva. Na verdade, a Ucrânia fez contraofensivas com sucesso naquele período inicial da guerra, por exemplo, em Kharkiv e depois em Kherson. Ou seja, mas sobretudo em Kharkiv, ou seja, uma contraofensiva não é qualquer ofensiva que um Estado que se está a defender de uma invasão faz. É uma ofensiva que se segue imediatamente a uma ofensiva do adversário, portanto, que tira partido, no fundo, do outro lado, ter avançado, não ter ainda tido tempo, nem ter considerado necessário construir posições defensivas, trincheiras, campos de minas, etc., e, portanto, de repente, ser surpreendido até com esta inversão da dinâmica do conflito e o lado que até aí estava a recuar e a perder, de repente conseguir surpreender esse lado atacante portanto, significa que é geralmente nas contraofensivas que se consegue romper a linha da frente, se consegue avanços muito significativos, capturar material em quantidade, etc. Isso não foi possível no verão passado, porque a Ucrânia teve de enfrentar linhas defensivas russas já muito consolidadas, em profundidade, etc. E, portanto, sim, atualmente, no fundo, a Rússia tem claramente a iniciativa. Até agora não conseguiu também grandes avanços, mas tem conseguido ir acumulando avanços pequenos, graduais, de poucos quilómetros, sobretudo na zona do leste, tirando o máximo partido de facto a Ucrânia estar com estas dificuldades de tropas muito cansadas, grandes limitações no emprego do material que foi recebendo do Ocidente, porque não tem, por exemplo, munições suficientes. Sim. E, portanto, tudo isso facilitou aqui alguns avanços russos,
Vamos ver se a Rússia consegue agora preparar uma ofensiva em grande escala e vamos ver se até lá estes apoios, nomeadamente norte-americanos, chegam com a quantidade e a velocidade suficientes para evitar que isso possa ter consequências mais graves para a viabilidade da resistência ucraniana. Uhum. Falemos então também da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, que parece que foram finalmente desbloqueadas. Aconteceu durante a manhã desta segunda-feira. Isto foi avançado pela agência Reuters. Tivemos protestos de vários meses de agricultores junto à fronteira, do lado polaco. Agora temos este desbloqueio. Qual é a importância de desbloquear estas passagens fronteiriças entre a Ucrânia e a Polónia? É bastante importante. No fundo, era um embaraço para o atual governo polaco, que, ao contrário do anterior, não cavalgou estes protestos, sobretudo dos setores mais da agricultura, que tem dado grandes sinais de solidariedade com a Ucrânia e de considerar realmente que é fundamental continuar a apoiar, no fundo, a resistência ucraniana. E, portanto, é uma boa notícia, mostra que realmente, mesmo num contexto de guerra, mesmo em relação a países que têm claramente um interesse estratégico em conter o expansionismo russo, isso não evita alguns egoísmos nacionais, se calhar mais ou menos compreensíveis, egoísmos nomeadamente económicos, portanto isto também é um sinal de como vai ser difícil cumprir a promessa, por exemplo, da adesão da Ucrânia à União Europeia. É um país de uma grande dimensão, muito pobre em relação à média europeia e, portanto, vai ter grandes implicações, mas depois também com setores com grande potencial, por exemplo, o setor agrícola, mas também, por exemplo, o setor mineiro, que podem competir com outros Estados no seio da União Europeia e, portanto, tudo isso sempre deu na história da União Europeia grandes negociações muito prolongadas, difíceis. A União Europeia, este equilíbrio entre princípios de solidariedade, a noção também de que, em termos estratégicos, nós somos mais fortes se conseguirmos combinar-nos, não é? Em termos de um contexto geopolítico global em que o que tem peso são grandes potências de dimensão continental, mas ao mesmo tempo os Estados continuam a ter os seus próprios interesses, as suas próprias opiniões públicas, as suas próprias eleições e, portanto, no fundo é aqui encontrar este equilíbrio. Mas não há dúvida que é uma boa notícia para a Ucrânia, sobretudo, que precisa deste apoio, que é, no fundo, a possibilidade de, para compensar toda esta destruição que está a sofrer na sua economia, ter um acesso livre imediato, sem adesão, mas, portanto, com uma concessão, digamos, de economia de guerra, ter um acesso sem restrições aos mercados europeus. Agora, é evidente que isto, no fundo, significa concorrência difícil para, por exemplo, para os agricultores polacos. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado por mais uma participação no nosso Gabinete de Guerra.